Certa vez, um homem chamado Jonas, talvez você já ouviu falar sobre essa história da Bíblia, Deus deu uma missão para ele, falou com ele que ele deveria ir para Nínive. E lá ele estaria pregando a palavra do Senhor. Mas Jonas não gostou muito da ideia. E nas minhas palavras, né? Vou nada. Né? Quantas vezes a gente não faz isso? Vou nada. Ele comprou uma passagem e com uma embarcação ele foi para Tarsis. E aí ele foi lá para aquele fundinho, sabe, do navio. E lá ele dormiu. Mas ele dormiu e dormiu pesado, sabe? Como quem não queria saber de mais nada. Eu vou nada. E aí, o que aconteceu? Em alto mar, Deus enviou uma tempestade. Uma tempestade tremenda, uma tempestade que todo mundo achou ali daquela embarcação que ia morrer. E aí eles começaram a tirar as coisas de dentro do navio para ver se ajudava, né? Vão tirar o peso do navio para ver se de repente ajuda, né? E aí pensa que aquele mar, em alto mar, né? Não adianta grandes coisas saber nadar em alto mar. E aquele navio eufórico e aquele mar para um lado e para o outro, aquele navio de um lado para o outro e o mar, né, bravio. E eles começaram a desfazer até mesmo das suas malas. E às vezes é exatamente isso que acontece. Quando a gente corre daquilo que Deus colocou a gente para fazer e vai para um outro caminho, vai para uma outra direção, vai para um outro lugar, fora daquilo que Deus quer para nós, Deus ele envia situações, envia tempestades, envia desertos, envia momentos, aflições, situações nas nossas vidas para nos mostrar de alguma forma que nós agimos errado. Até nos convencer de que nós não tomamos a decisão certa. E aí, o que acontece? Às vezes a gente coloca até outras pessoas que não tem nada com isso nessa embarcação, nessa tempestade. Essas pessoas que estavam ali junto, né, naquele mesmo lugar, de repente, que estavam fazendo suas viagens de boa, de repente se viram no meio de uma tempestade que eles não pediram, que eles não causaram, que não estava planejado para aquele momento, por causa de uma outra pessoa que estava literalmente fugindo daquilo que Deus tinha para ele, literalmente fugindo daquilo que Deus havia mandado ele fazer. E quando a gente corre do nosso propósito, do nosso chamado, muitas das vezes é o que acontece. Pessoas ao nosso redor que a gente ama, pessoas que a gente gosta, às vezes foge do nosso controle, mas Deus permite que a tempestade ela alcance outras pessoas, por nossa culpa, por más decisões nossas, por más posicionamentos nossos, por más atitudes nossas. E aí a gente acaba colocando outras pessoas na tempestade, outras pessoas no deserto, colocando outras pessoas em aflição, colocando outras pessoas em situações ruins por causa de decisões e atitudes nossas. E aí, o que aconteceu? Aqueles capitães daquele navio começaram a procurar onde poderia ser o problema. E quando eles desceram, lá naquele finalzinho daquele barco, lembra que Jonas ficou lá deitado, dormindo? Quando eles chegam lá, o camarada tá dormindo. O pau quebrando, eles morrendo de medo de morrer. Já jogaram mala embora, né? Jogaram seus pertences. A gente sabe que quando a gente viaja, a gente gosta de levar o quê? O nosso melhor. Você não leva uma roupa rasgada, uma peça íntima rasgada. Você leva o seu melhor, não é verdade? E aí tava ele lá. Ai, Jesus. Dormindo. Como se nada acontece. Como se nada acontece. Eu vou viver aqui, eu vou ficar aqui tranquilão. E o pau quebrando. E aí eles acordam e ele fala, como é que é, cara? Nas minhas palavras, tá? Como é que é, cara? Você não tá vendo o que tá acontecendo, não? Nós vamos morrer. O pau tá quebrando, a tempestade tá caindo. Cara! E aí ele acorda e fica assim, né? Eu imagino, tá, gente? Eu gosto muito de quando lê a Bíblia, imaginar as situações. E aí eu imagino Jonas ali,
vendo aquela situação, sabe? E aí eles começam a perguntar a ele, e aí, o que você acha que pode ser? O que você acha se eu orar seu Deus aí para ver se ele faz alguma coisa? Mas e aí, irmãos? Como é que ele vai orar para Deus se ele já sabe que o babado é coisa? Se ele já sabe, é igual filho, não tem? Quando o filho fez alguma coisa errada, não tem? Aí depois ele tem que chegar pro pai, pra mãe para poder resolver. O filho não fica mó sem graça? É tipo isso. É tipo, como que Jonas ia chegar para Deus e ia falar, Senhor, calma a tempestade aí, Senhor, tem outras pessoas aqui. Se ele já sabia que quem estava correndo o negócio era ele, que possivelmente aquilo estava sendo causado por causa dele, ele já se imaginar. Irmãos, no fundo, cada um sabe. No fundo, cada um sabe. Eu aprendi na minha vida, só existe duas pessoas que você não mente. 2 seres que você não mente nessa vida. Você pode mentir pro seu pai, pra sua mãe, pro seu esposo, sua esposa, pros seus filhos, colegas de trabalho. Você pode mentir pra geral e você convencer essas pessoas. Mas só existe 2 que você não mente. Que é pra sua própria consciência. Porque ela sabe. Ah, mas ela sabe. Quando você bota a cabeça no travesseiro, você sabe. Você sabe o que você fez de bom, de ruim, o que você fez na maldade, o que você fez que prejudicou fulano ou ciclano, você sabe. E para Deus. Então, veja bem. E aí eles foram falar, né? Não tinha jeito, como é que ele vai orar? Aí eles tiraram a sorte, né, ali. E ele falou assim, olha, o problema sou eu. Você pensa, pau quebrando, aquela embarcação de um lado para outro, eles já perderam as coisas deles. Aí Jonas vira e fala bem assim, o problema sou eu. Aí os caras falam bem assim, mas e aí? O que a gente faz com você então? Se o problema é você, o que a gente faz com você então, Jonas? E aí ele vira e fala bem assim, me lança na água que a tempestade vai acabar. Eu entendi, ele foi até estratégico. Ele foi estratégico. Por quê? Ah, se Deus de alguma forma me perdoar, eu não me matei, né? Porque na Bíblia não fala, né? Sobre questão de se matar. Eu não me matei. Me jogaram, né? Olha só o argumento. E aí eles falaram assim, nós vamos te jogar? Me joga no mar, que aí a tempestade vai se acalmar. E aí, irmãos, eles fizeram uma oração, pedindo para que Deus tivesse misericórdia, porque eles não estavam fazendo aquilo de bom grado, de vontade de matar ele. Não foi isso. Então eles foram orar ao Senhor para que Deus viesse com a sua misericórdia, viesse ali com o seu poder e agisse de modo a entender que eles estavam jogando ele no mar porque era a solução que eles tinham, mas não porque eles queriam matar. Eles oraram e jogaram Jonas no mar. Puf. E aí Jonas vai lá pro fundo daquele oceano, daquele marzão. E aí quando ele já está lá embaixo, você lê direitinho na Bíblia, né? O livro de Jonas é um livro bem pequenininho, então dá para você ler tranquilo. Quando ele chega lá embaixo, já perdendo a consciência, ele lembra de orar e pede a Deus para poder dar uma nova chance a ele, se houvesse a possibilidade, que ele ia fazer diferente. E aí Deus envia um grande peixe. Uns falam que é uma baleia, né? Outros chegam até a falar que não tem como saber, mas realmente, né? Não tem como a gente saber que era. A gente imagina que é, mas muitos falam que é a baleia. Nos desenhos infantis usa-se, né? A baleia, mas na Bíblia não especifica que é. E esse grande peixe engole Jonas. E aquele grande peixe fica com Jonas 3 dias e 3 noites dentro da sua barriga. Você imagina? A gente come um alimento e tem alimentos que para poder demoram a digestão em até 7 dias, né? Mais tardar 7 dias. Então você imagina, Jonas ficou ali 3 dias e 3 noites. Ele já era para ter sido triturado ali dentro, né? Enfim. E ele ali ficou, se arrependeu,
teve seu momento de oração novamente, pediu a Deus para poder mudar, sabe, a rota dele, para que Deus perdoasse ele, desse uma nova oportunidade. E aí, depois de 3 dias e 3 noites, aquele grande peixe vomita Jonas. Vomita Jonas. Exatamente em Nínive. Porque Deus tinha uma missão para ele ali em Nínive. Deus tinha algo especial para ele ali em Nínive. E aí, ali ele foi a pé, sabe? Às vezes a gente reclama de ir na igreja, de fazer algumas coisas, né? E ainda de carro, outros de moto, outros de ônibus. Mas ali não, ali ele foi a pé, pregando, arrependei-vos, pregando, olha, Nínive vai encher de água. E se arrependei-vos, e ele pregando, e ele pregou, até que chegou no ouvido do rei que Deus estava para acabar com toda aquela terra, no rei daquele lugar, os ninivitas, né? E aí o rei proclama um jejum onde ele não permitiu nem que os animais comessem. Então ele deixou bem claro, eu não quero que dá pastos nem para os animais, é para todo mundo entrar no jejum. E vamos falar com Deus. Quem sabe, ele volta atrás do que ele falou. Quem sabe ele se arrepende do que ele falou, do que ele prometeu para nossa cidade, com todo mundo entrar no jejum. E ele proclamou esse jejum. E assim eles fizeram. E não é que mudou o plano de Deus para aquele lugar? Aquele lugar que estava já fedendo as narinas de Deus, entrou no prumo. E Deus desistiu de destruir aquela cidade. E aí Jonas ficou meio bicudo. Tipo assim, por isso que eu não queria, Deus, desde o início. Por isso que eu não queria, desde o início, vim trazer mensagem aqui. Eu já sabia que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é benigno. Eu já sabia que o Senhor ia perdoar. Ia deixar pra lá. Eu já sabia, por isso que eu não queria vir. Aí Deus fez a seguinte pergunta pra ele. É só por isso? É só por isso que você tá chateado? Nas minhas palavras, tá? E aí ele montou uma cabana, como se fosse no alto do morro, pra ver o que iria acontecer com aquela cidade. Né? E ali ele tava meio bicudo, né? As minhas palavras, tá, gente? E aí ele tava meio pirracento, meio bicudo. E o sol tava muito quente. Aí Deus colocou uma árvore para que tampasse a cabeça dele do sol. E ele ficou todo bobo. Ele ficou todo feliz com aquela árvore ali. Mas no outro dia, quando ele amanheceu, um bicho já havia tocado naquela árvore e ela morreu. E aí o sol, né, aquele vento forte de sol veio e deixou ele com uma forte dor de cabeça, que ele chegou a dormir pesado. E ele ficou bravo de novo. Ele ficou bravo de novo porque tinha árvore, cara. O que tinha árvore? Tinha nada. Tinha nada com a árvore, deixasse minha árvore em paz. Aí Deus foi e falou com ele de novo. Só por causa disso? Você está tendo aí misericórdia, você está tendo amor, você está tendo zelo por uma árvore. Não iria eu ter zelo de uma cidade de 20 mil pessoas, fora seus animais? E esse é nosso Deus. Quantas vezes a gente também não já deu motivo? Quantas vezes a gente não já entristeceu o Senhor? Quantas vezes a gente também não já agiu de forma que Deus não se agradou e Deus está lhe dando chance, Deus está dando oportunidade. E quantas vezes a gente, às vezes, se permite ser usado e aí depois fica assim, mas era para isso, né? E Deus ali com seu infinito amor, porque a gente tem que sempre lembrar. Jesus, ele morreu na cruz, não só por mim, você que está vendo esse vídeo. Jesus morreu na cruz até por aquela pessoa que fez o ato mais horrível que você possa imaginar. Jesus também morreu por ele. Aquela pessoa que de repente roubou o seu celular e você ainda tem 10 parcelas para pagar no seu celular. Jesus também morreu por ele.
sabe? Então, por mais que às vezes é difícil a gente se colocar nessa situação, você imagina, Jonas ficou muito bravo. Ah, um trabalho medonho, e aí? Não vai fazer nada. Como se fosse assim, não vai fazer nada, me trouxe. Mas a missão de Jonas foi de salvar ali, ser boca de Deus para salvar 120 mil pessoas. Então, por mais que às vezes Jonas queria, né, ver alguma forma de Deus dar algum tipo de punição, de algum tipo de sacode ali e tudo mais, como ser humano, se a gente se colocar na situação, a gente às vezes quer mesmo que Deus cobre de uma pessoa, que a gente acha que a pessoa está agindo errado ou agiu errado com a gente. Quantas vezes, né, não já passou no coração de um ou de outro? Ah, Senhor, mas não tá justo, Senhor, mas não é assim. Mas Jonas, ele teve uma brilhante missão. E talvez você tenha a sua brilhante missão. Talvez não de salvar 120 mil pessoas, mas talvez 300 mil. Talvez não só de salvar 300 mil, mas talvez a tua família. E essa missão foi destinada única e exclusivamente para você. Mas por você estar correndo, por você não achar justo, por você não achar legal, por você não querer que seja dessa forma, por você não concordar com Deus, você não está fazendo aquilo que Deus te propôs a fazer, aquilo que Deus te chamou para fazer. E às vezes pessoas estão perecendo, pessoas talvez estão passando situações adversas, estão no meio de um deserto, estão no meio de dificuldade por causa de uma decisão que você não está tomando diante de Deus. Então que fica essa palavra, né, de Jonas para nós. Depois que ele resolveu, né, depois que ele passou todo aquele aperto, gente, ele ficou dentro da barriga de um peixe. Depois que ele passou todo aquele aperto, ele se colocou do jeito que Deus queria, né? Na posição, essa palavra tá vindo com uma força, né? A gente tem ouvido tanto falar de posicionamento, de posição, mas depois que ele se colocou ali na posição exata que Deus queria para ele pôde salvar uma cidade inteira da perdição, da ira de Deus e os animais daquele lugar também. Então, quem sabe aí Deus está contando com você para salvar uma cidade, para salvar uma família, para salvar um bairro. Quem sabe aí Deus está contando com você para salvar aquelas pessoas do seu trabalho. E você, por não achar justo, por não achar legal, por não querer essa missão, você está adiando e muitos dos seus estão perecendo por causa de você não se colocar exatamente nessa posição. Então que você fique com essa palavra nesse dia.